Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Panelli, sou fonoaudióloga responsável por treinamento e suporte clínico da Interacústicas do Brasil, e hoje eu estou aqui para dar continuidade no nosso bate-papo com o especialista da nossa série Diagnóstico em Pauta. Esse é o nosso 5º episódio da série Diagnóstico em Pauta em Otoneurologia e é o nosso último episódio também. E, para encerrar com chave de ouro, a gente vai falar um pouquinho sobre a reabilitação vestibular. E para abordar esse assunto hoje, eu tenho aqui comigo a fonoaudióloga Ana Cláudia Candelô. Ela é especialista em audiologia, bacharel em comunicação social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professora da disciplina de otoneurologia do CEDAP, também do Rio de Janeiro. Além disso, ela tem uma experiência em reabilitação vestibular aí há mais de 15 anos, então é justamente a pessoa ideal para a gente aí trocar ideias sobre reabilitação vestibular. Oi, tudo bem? Olá! Tudo bom e você, Marina? Tudo bem também. Quero já agradecer a participação, a disponibilidade para trocar conhecimento aqui com a gente hoje, em meu nome, em nome da Interacústicas, da Fabiana. A gente agradece muito, muito a sua participação. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. Que ótimo. Então, a gente vai fazer o nosso bate-papo hoje. O assunto vai ser reabilitação vestibular, tá? Então, para começar, a gente sabe que a reabilitação vestibular ela não é um tratamento etiológico. Qual é o objetivo da reabilitação vestibular? Boa pergunta. De fato, né, se a gente pensar em etiologia, o termo da palavra, né, o significado da palavra etiologia, logia é conhecimento, etio, né, a causa. Então, realmente, é uma terapia que não vai tratar a causa dos distúrbios vestibulares, uma neurite, uma doença de Meniere, né, mas vai tentar reeducar, vai reabilitar, né, os danos, né, assim, vai tratar os danos, né, causados por esse tipo de distúrbios vestibulares. Então, tudo isso realmente assim é muito baseado em neuroplasticidade, né? Porque assim existe uma coisa que é a grande capacidade adaptativa do cérebro em resposta a lesões, sejam quais forem, né? Com a questão vestibular não é diferente. E então a gente trata a questão funcional da coisa, né? Os danos, as consequências das lesões vestibulares, e principalmente os danos funcionais, a gente vai lidar com as funções, entendeu? É mais ou menos isso. Em relação aos objetivos, Marina, você pode ter objetivos gerais, né, como exatamente recuperar, trazer de volta a performance dinâmica dos sistemas que mantêm o equilíbrio do sistema vestibular, né? Porque assim, a minha visão de reabilitação vestibular é uma visão muito mais integrada, muito mais integrativa, né? Então, eu não reabilito apenas o vestibular, eu não reabilito apenas um labirinto, eu vou reabilitar todos os sistemas, reabilitar ou reeducar, né? Quando você reabilita, você traz de volta as funções, mais ou menos assim, o ideal é trazer de volta as funções. Quando você educa ou reeduca, você favorece você traz de volta as funções com novos aprendizados, novas maneiras, né, de se adaptar. E isso é um grande aprendizado, não só para o sistema vestibular, mas para o cérebro, né? Então, você tem objetivos específicos, gerais, que é isso, é trazer de volta, né, essa performance dinâmica dos sistemas que mantêm o equilíbrio, promover essa neuroplasticidade, promover essa que a gente chama de vicariância do cérebro, ou seja, uma grande capacidade de adaptação. E você tem os objetivos específicos, né? Que são, assim, a gente já conhece, aqueles que a gente fala, promover a estabilidade, né? Recuperar a estabilidade máximo que a gente conseguir, estabilidade do olhar, estabilidade postural, desensibilizar o movimento, que esse paciente fica sensível ao movimento, das mal adaptações que faz. E uma coisa muito importante é fazer tudo isso integrado ao ambiente, o que a gente chama de reeducação ecológica. Né? Não se pode pensar reabilitação de qualquer maneira sem pensar no ambiente, nas possibilidades do ambiente do paciente. Que ele vai ter as experiências, é ali que ele vai reeducar, entendeu?
Basicamente é isso. Eu poderia listar aqui vários objetivos específicos, né? Tipo, tem que trabalhar com a cognição, tem que trabalhar com o cerebelo, se tiver alguma questão cerebelar, tem que trabalhar, enfim, com a geometria espacial, mas os básicos são esses: estabilidade do olhar, estabilidade postural, né? A desensibilização do movimento e a ecologia da terapia. É o que eu considero assim, os mais importantes, os pontos mais importantes. Joia! Então, desses objetivos, claro, já temos um ponto aí de partida para essa reabilitação vestibular, né? E o que o profissional que vai trabalhar com essa reabilitação vestibular, ele precisa ter de informações sobre a avaliação do paciente, sobre o diagnóstico? Existe algum pré-requisito para a gente poder fazer esse planejamento da reabilitação vestibular? Como que isso funciona? Quais são as informações mais importantes que a gente precisa ter em mãos da avaliação? Olha, o ponto de partida de tudo é você realmente conhecer o indivíduo que você vai reabilitar, né? Então, o ponto de partida fundamental é a escuta, é a anamnese, né? A gente acha, muita gente já não tem paciência mais para fazer anamnese, né? Mas é na anamnese que você vai descobrir o que você tem que trabalhar. Exatamente as maladaptações, né? As possibilidades, as dificuldades do paciente, as limitações. Então, você vai conhecer o paciente e o terapeuta tem que ouvir. O terapeuta é o médico, né? Qualquer profissional de saúde, né? Hoje a gente tem que fazer uma grande virada aí da medicina e da terapia, das terapias, a medicina centrada no paciente. O paciente tem que falar. Né? A gente fala assim, não, o paciente não fala, não sei o que, a gente vai conduzindo, mas o paciente tem que falar. Né? Na Itália, a gente tem até um tipo de terapia chamada terapia ativa. Deixa o paciente falar, porque é importante ele falar. E é no falar que ele também se escuta e vai aprendendo também, sabe? Então, é uma mirada assim, diferente. Você tem que centrar no paciente. Então, escuta o teu paciente, né? E aí você vai colher dados importantíssimos para a sua atuação, vai fazendo uma boa anamnese, e a partir daí a gente começa um processo avaliativo, e aí isso vai depender se você tem instrumentos ou não, instrumentos que eu digo equipamentos, né? Para fazer a avaliação do reflexo vestibular, enfim, o VRIT. Se você tem o VRIT, se você tem o videonistagmografia, se você tem outro tipo de teste qualquer, a pós-fluorografia, enfim, uma avaliação instrumentalizada, né, que seja bem feita, os achados audiométricos, a gente não pode descartar também, né? Enfim, toda essa avaliação instrumentalizada. Mas, muitas vezes, o paciente... Podem existir duas situações. O paciente chega para você com toda essa avaliação ou não. Então, de qualquer forma, né, tendo ou não, porque assim, se não tem avaliação, tem que fazer, né? Porque é pela avaliação que você chega a um diagnóstico funcional e um diagnóstico nosológico, que é do médico, né? Então, o ponto de partida é esse, é a anamnese e você buscar pontos ali, fazendo nem que seja uma avaliação funcional, né, não instrumentalizada. Todos os meus pacientes passam por uma avaliação, mesmo que tenham avaliação, passam por uma pequena avaliação não instrumentalizada de testes e provas de equilíbrio, né, e vestibulares e tal. Mas eu também costumo dizer o seguinte, a gente tem que simplificar o processo, porque o que a gente vê hoje é uma grande demora nesse processo de avaliação e a reabilitação esperando. E a gente tem uma coisa muito importante, um ponto muito importante, crucial, que é a janela, a gente chama de janela crítica do tempo de recuperação do reflexo vestibulocular. Se você passa de uma semana, se você passa de 2 semanas, o reflexo ele já não recupera como tem que recuperar em termos bioquímicos, né, neuroquímicos. Então, se essa avaliação é muito extensa, a gente perde essa janela crítica ótima, né, para recuperar o reflexo vestibulocular. Então, é isso. Eu acho assim, a gente sempre tem que ir do simples tem que ir fazendo a coisa gradativa. Você pode iniciar a reabilitação e continuar com os exames complementares, eu não vejo problema, né? Você vai tendo esses dados aos poucos e vai acrescentando a terapia. Tá? Legal, bacana. A reabilitação vestibular, ela é um trabalho multidisciplinar na maioria dos casos ou não? Claro, né? Ela é totalmente multidisciplinar. A gente tem
diversos profissionais, né, assim, o médico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o psicólogo, enfim, e outros que possam estar, né, o geriatra, enfim, o neurologista, o fisioterapeuta ajudando a gente, sabe? Eu troco figurinha direto com o fisioterapeuta. Para mim, isso vai até além de uma questão multidisciplinar, isso é uma questão transdisciplinar, né? A gente tem que seguir com o paciente, independente do que a gente seja, sabe? Assim, da profissão que a gente seja. E é muito importante esse cruzamento, né, entre os profissionais. Um vai ajudar o outro, com certeza, né? Assim, aqui no Rio tem até uma médica que fala para mim, a Cláudia conhece mais meus pacientes, os pacientes vêm para mim uma vez, a gente faz, eu não sei o que, tarará, e é com a Cláudia que ele vai ficar, que ele vai chorar, que ele vai contar os casos, né? A gente se vê uma vez por semana durante um tempo. Então, e aí a gente vai no feedback. Eu com os médicos, a gente tem um feedback maravilhoso o tempo todo. Olha, fulano hoje fez assim. E aí isso é em prol do paciente, né? E aí eu incluo o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, e seja quem for, entendeu? É totalmente multidisciplinar. Essa questão de separar as coisas, isso não existe. É uma ciência muito... É praticar uma ciência reducionista, né? Assim, você tem várias possibilidades, sabe? A ciência é integrada. A gente não pode reduzir né, a métier, sabe? Então, sim, é totalmente multidisciplinar. Joia. Sim, com certeza. Pensando aí na questão do consultório, enfim, do atendimento de rotina, quais são os casos que costumam ter, assim, mais sucesso com a reabilitação vestibular e quais que são os mais desafiadores nesse processo de reabilitação vestibular? Essa também é uma boa pergunta. Isso depende muito, né? Porque, assim, a gente cristaliza umas coisas do tipo... os casos melhores para tratar são os casos estáveis, ou seja, a neurite vestibular, perdas vestibulares, perdas do reflexo vestibular e tal. Os processos instáveis, como doença de Meniere, como migrânia, né, questões centrais, são um pouco mais difíceis. Mas, Marina, isso depende muito, né? Porque, assim, às vezes você tem... engraçado, hoje eu estava lendo sobre isso, né? Uma revisão de um médico francês chamado Michel Lacour, e o Lacour se pergunta por que alguns casos unilaterais, periféricos unilaterais, que a princípio são mais fáceis de tratar, de recuperar, permanecem tão mal compensados em relação a outros, a bilaterais, por exemplo. E aí eu falo bilateral, obviamente um bilateral leve, né? Não é aquela perda total do reflexo. Enfim, são questões que a gente não consegue, a ciência mesmo não consegue ainda resolver e responder. Então, isso depende muito de cada paciente. Dois pacientes que tiveram neurite vestibular, dois pacientes que tiveram doença de Meniere, que têm doença de Meniere, eles vão responder completamente diferentes. Isso acontece muito. Então, não há uma regra. A regra é que não há regra. Cada paciente... Agora, realmente, processos centrais, esses processos mais instáveis, ou mesmo a perda bilateral da função vestibular muito dramática, esses são grandes desafios para a gente que é terapeuta, e são casos mais complicados, mais complexos, realmente. Né? Mas isso depende muito. Certo, não é receita de bolo, né? Cada paciente vai ter ali a sua história, as suas particularidades, né? Exatamente. Cada um tem uma enciclopédia, eu chamo assim de uma enciclopédia de ações, de experiências, né? E às vezes com um processo fácil de tratar tem experiências pobres de movimento. E outros, por sua vez, com, né, questões mais complexas, entre aspas, praticam esporte há muito tempo. Então, depende muito, não dá para cristalizar, realmente, não dá para, né, generalizar assim. Certo. Existem exercícios base que são essenciais na reabilitação vestibular, que são utilizados na maioria dos casos, que não podem faltar, assim, pensando em reabilitação vestibular? Então, o que a gente tem, Marina? A gente tem já alguns protocolos, né, bem estabelecidos pela literatura. O primeiro protocolo a gente conhece, o protocolo de Carlton e Cooksey, né, que foi feito lá na década de 40, 1945, por aí.
por um médico, um fisioterapeuta, e que tem exercícios, né? E de lá para cá a gente vem tendo alguns protocolos de exercícios de Susan Herman, enfim, né? Para a estabilidade do olhar, para a estabilidade postural. Então, você tem alguns protocolos já estabelecidos. Porém, uma grande recomendação hoje que se faz é não se pode seguir à risca protocolos. Os protocolos, mais uma vez eu falo, né, os protocolos eles são reducionistas, eles são pontos de partida. Você pode usar um exercício, eu uso, né, a gente usa protocolo, um exercício ali, um exercício aqui e tal, mas você jamais pode seguir um protocolo à risca, porque eles são genéricos, né? E cada paciente, como eu falei, tem uma queixa, vai trazer uma dificuldade. Então, você tem exercícios. Pela literatura, você acha fácil isso na internet, mas a gente não pode se basear nesses protocolos. A gente tem que criar os exercícios, a gente tem que solucionar em cima das queixas que o paciente nos traz, né? A gente vai solucionando, pensando. Isso, óbvio, é muito mais, exige muito mais do terapeuta, da reabilitação vestibular. Você precisa realmente de criatividade, né? Você está ali, você é minha paciente, está aqui, você está na minha frente, eu tenho que resolver o seu problema, então eu tenho que criar um exercício para você. Não é fácil, mas não é difícil se você começa a entender o processo da criatividade, da motivação criativa. Então, vamos estudar criatividade, fazer laboratório. Eu costumo dizer assim, façam cursos, laboratórios, porque a gente vai trocando ideias nesses workshops, a gente troca ideias de exercícios, né? E assim a gente conhece pessoas, e a gente vai discutindo casos, e é assim que a gente vai aumentando a nossa bagagem de exercícios e outra coisa, compreendendo os processos também, né? O que é uma neurite, o que é uma vertigem posicional, isso é além. Aliás, isso é uma outra coisa que a gente pode falar, né? A gente está falando de reabilitação, mas, na verdade, tem dois caminhos aí, né? A reposição canalicular, né, dos otórios para a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, e a reabilitação das hipofunções que a gente está falando aqui. Então, já é bom deixar, assim, são dois caminhos mais ou menos distintos, que às vezes até passam um por cima do outro, mas, enfim, são dois caminhos que a gente tem que lembrar que o tratamento é diferente. Mas é isso, assim, exercício existe por aí, mas a gente tem que solucionar, a gente não pode seguir estritamente, né, reduzindo a terapia só a protocolos, entendeu? Muito importante isso. Legal. Tem algum acometimento vestibular que demanda mais a reabilitação vestibular? Alguma observação essencial para esses casos? Assim, tem algum acometimento que é o que mais chega, assim, em consultório? Como que isso funciona? Eu acho que a gente já comentou, né? Assim, são diversas patologias vestibulares, né? A princípio, a gente tem as síndromes periféricas, né? Os distúrbios periféricos, a princípio seriam mais fáceis realmente de tratar. A gente vê com bastante frequência, né, no consultório, as hipofunções unilaterais e tal. A gente tem os processos instáveis, que a gente já falou que é um pouquinho mais difícil também, mas que também são comuns, né? Hoje a gente tem... E aí sempre me pergunto, tem exercício para esses... Não tem protocolo ainda para esses... E nem, bom, a gente nem deve seguir protocolo, como eu acabei de falar. Mas o grande desafio, já que você fez a pergunta, é esse, assim, é você entender o processo, saber o que é, por exemplo, uma tontura postural perceptual persistente, né? Então, o que é a tontura? O que é a TPPP? Saber quais são os critérios para definir uma TPPP. E é assim que, a partir dos critérios, a partir dos sintomas que o paciente te traz, é que você vai propor os exercícios. Então, na verdade, eu acho que a reabilitação, o terapeuta é o organizador da terapia, mas eu acho que a terapia depende muito do background educacional e criativo do terapeuta. A gente coloca muito joga muito no paciente, né? A culpa é sua, você não fez, ou então não fez direito, ou não sei o que, tarará, mas assim, o terapeuta, ele vai moldar essa terapia. O Lacour fala muito isso também. Você molda a neuroplasticidade do paciente, conduzindo bem ou conduzindo não tão bem, né? Não deixando a desejar. Então, isso é importantíssimo. Tanto para
processos fáceis, entre aspas, quanto para processos mais complicados, né? E hoje, os complicados, eu te digo isso, são os que a gente não tem protocolo ainda de exercício. Exercícios para TPPP, exercícios para MNE, exercícios para migrânia, para vertigem visual, o que a gente usa, né? É uma loucura, porque se você for usar só o Kaltoni-Cookson, não vai dar conta jamais, entendeu? Então, o grande desafio hoje são essas questões que a gente não tem ainda exercícios bem definidos. Mas se você entende o processo, você cria um exercício. Legal. O planejamento terapêutico vai muito de encontro com o que realmente está ali passando na anamnese, o que a gente pega em avaliação, tem que conhecer realmente muito bem toda a fisiologia, toda a anatomia, todo o processo patológico, né, para poder Exatamente. fazer todo esse planejamento. Isso é primordial. Fundamental. Uhum. E a gente pode dizer, então, que a reabilitação vestibular ela é basicamente dividida em terapia para hipofunção vestibular, né? A terapia para reposicionamento dos canais para VPPB e também realidade virtual? Boa pergunta. Não, eu não colocaria a realidade virtual como um terceiro caminho. Eu coloco a realidade virtual dentro das hipofunções, né? Então, a realidade virtual, se a gente for pensar, você tem alguns tipos. Eu costumo dizer que você tem alguns tipos de terapia, né? A terapia convencional, com protocolos, com exercícios de habituação, né? São exercícios menos ativos, que exigem menos do paciente. Você tem a realidade virtual, que é muito atrativa, né? Você vai usar equipamentos. Desculpa, minha gata está influenciando. Você vai usar equipamentos, enfim, máquinas e equipamentos para ter a realidade virtual. E você tem um outro modo, que é o modo com que eu me identifico mais, que é uma abordagem multimodal, né? De multimodularidade. Se a gente pensa que o sistema, mesmo que seja para uma lesão puramente vestibular, né? Se a gente entende hoje que esse input vestibular, quando chega ao cérebro, né, através da via vestíbulo-talâmica cortical, chega lá e se espalha pelo córtex, em áreas temporoparietais, que são áreas muito associativas, áreas altamente cognitivas, e a gente vê a influência desse input vestibular em tantos processos hierarquicamente superiores, né, não só na neurobiologia. Isso é impressionante. E aí você tem... Não dá para fazer uma reabilitação só com estímulo vestibular, a meu ver. Você tem que pegar todos os sistemas, toda essa integração e trabalhar. Nossa, o resultado, né, da terapia é muito mais consistente e é muito mais interessante, sabe? Então, você tem esses três tipos. A realidade virtual... Isso o próprio Fernando, um engenheiro da Bertec, que é uma empresa, né, de realidade virtual, o Fernando fala isso. É uma complementaridade, né, do processo terapêutico da reabilitação vestibular. Você não pode substituir 100%, né, uma terapia de reabilitação vestibular com um equipamento de reabilitação. Por quê? Por quê, Marina? Porque você ainda tem possibilidades muito restritas. Tem várias questões, né? Vantagens e desvantagens, mas uma questão você não tem todas as situações de vida diária dentro de um sistema virtual, né? E o cérebro, ele é feito para agir em resposta ao ambiente, é a reeducação ecológica. Então, eu luto por uma reeducação ecológica, sabe? Assim, eu acho que a reeducação tem que ser viva, ativa, comportamental, vai ativar comportamentos. E a realidade virtual contribui para isso da maneira, mas não pode substituir jamais, não vai substituir jamais, a meu ver. Muito atrativo. O pessoal fica, eu tenho equipamento tal, eu vou comprar o equipamento tal, né? Até uma forma de poder, esse equipamento é caríssimo, não sei o quê. Mas, se você não souber fazer a reeducação ecológica, você não vai tirar proveito da reeducação virtual. Entendeu? Da realidade virtual. Sim, então, eu não sei se você entendeu, assim, a realidade virtual, ela está dentro das hipofunções, é uma atividade complementar. Sim, sim.
E como que a gente pode monitorar a eficácia, o progresso do paciente na reabilitação vestibular? Existem algum exame que a gente utilize para monitorar esse progresso? Alguma forma objetiva de monitorar? Como que isso funciona para a gente monitorar como que está indo o paciente nessa questão da reabilitação vestibular? Isso, então. Hoje a gente tem, em termos a gente vai observando, né, a progressão terapêutica, né, do paciente. Então, você tem uma avaliação, como eu falei, mais qualitativa, né? Você vai observando a marcha, a qualidade da marcha, a qualidade, a diminuição das queixas, né? Você vai resolvendo as queixas do cotidiano. Então, o paciente vai te dizendo. Então, isso são maneiras mais qualitativas de você observar. E você tem quantitativamente também testes, né? Que você usa até na avaliação e você pode usar na reabilitação, como é que se diz? No feedback, né? Do que está acontecendo. O VRIT, por exemplo, o Video Red Impulse Test é um deles. Você, no início, você compara, né, o ganho que o paciente teve no início, na avaliação, e você vai comparando isso ao longo da terapia, comparando o ganho do reflexo, né? Quanto que o ganho, se o ganho aumentou, se não aumentou, o que está acontecendo. Eu estou falando do VRIT, mas existem outros também, a própria posturografia, a acuidade visual dinâmica, equipamentos de acuidade visual dinâmica, enfim, são equipamentos que são interessantes de você fazer o segmento desse paciente, né? Assim, em termos de avaliação, entendeu? Joia. Então, a última pergunta para a gente finalizar é o que a gente pode esperar aí do futuro se tratando da reabilitação vestibular? O futuro. Bom, com essa pandemia a gente tem que pensar mais no presente, né? Porque 2020 foi um ano atípico, mas se a gente pensar no futuro, eu acho isso, Marina, eu acho que é muito tentador a gente sempre pensar em termos de equipamentos para o futuro, né? A gente vai ter equipamentos de realidade virtual, né? Equipamentos tanto de avaliação quanto de reabilitação. Eu acho maravilhoso, eu acho que a gente tem que usar, sim, a tecnologia a nosso favor, né? Mas eu acho que, como eu falei, a gente também tem que ainda compreender melhor os processos em termos da neuroplasticidade, sabe? O que acontece, né, com determinados pacientes, com determinadas patologias. Eu acho que a gente tem que colocar ainda mais a mão na massa, sabe? Eu acho que o futuro, a gente pensar, o futuro é a realidade virtual, e não é. O futuro, na verdade, é a gente compreender mais a fundo todas essas questões, o link com a cognição, o link com as emoções, né? As respostas ao ambiente. Então, isso está faltando ainda para a gente também, sabe? Então, eu acho que as duas coisas em paralelo, a coisa espetacular da realidade virtual e a acessibilidade, né, a isso, porque esses equipamentos são muito caros para o terapeuta e para o paciente, as sessões ficam caras também. Não podemos esquecer jamais também a questão social do paciente, né? Tem pacientes que têm acesso, tem pacientes que não têm, entendeu? Tem terapeutas que têm equipamentos, tem terapeutas que não têm. Eu sou democrática, eu falo o seguinte: se você tem equipamento, ótimo, se você não tem, não se sinta diminuído. Você vai fazer uma excelente reeducação baseada na sua criatividade, com os equipamentos que você puder ter. Basta compreender os processos e criar programas endereçados, personalizados para o paciente. Acho que esse é o futuro. A gente tem que aprofundar a questão não equipada, não, né, de você não precisa usar equipamento, mas você tem que aprofundar esses conhecimentos, né? Enfim, equipamentos que vão vir aí com certeza, né, para ajudar também, sabe? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, assim, a gente está engatinhando ainda, eu acho que a gente está engatinhando, sabe, assim, nisso tudo. Ainda se faz uma reabilitação, uma reeducação muito devagar, muito... Você avança muito mais, a gente tem avançado muito mais na avaliação do que propriamente na reabilitação. Você não tem exercício, você não tem... Daí o desespero dos terapeutas. Tem exercício para isso, tem exercício para aquilo e tal. Enfim, a gente precisa realmente colocar mais a mão na massa, entender melhor, estudar mais e fazer a translação do estudo para a prática, né? Eu acho que é por aí.
Joia. Então, a gente encerra hoje o nosso bate-papo. Estamos fechando aqui a nossa série Diagnóstico em Pauta. Quero agradecer a participação. Muito obrigada. Eu que te agradeço, e é sempre bom, né, a gente poder estar divulgando, falando sobre reabilitação, porque, imagina, né, assim, o Brasil é um país enorme, então as pessoas carecem, a gente tem que chegar com essa informação lá, não sei aonde, sabe, tem que ser um espaço democrático, então, assim, isso que vocês fazem, né, a acessibilidade da informação é maravilhoso, sabe, assim, porque a gente precisa, né? Precisa escutar quem é o médico que está falando disso, daquilo, o terapeuta e tal. Então, assim, super louvável a ideia, viu? Te agradeço muito, agradeço a Fabiana também pela oportunidade e estou aqui para vocês, o que vocês precisarem. E para quem quiser também, né? Assim, é só entrar em contato, eu sempre falo, é só entrar em contato. Tá joia, então. Muito obrigada. Tá uma boa noite, Obrigada, uma boa Marina. semana aí, tá bom? Para ti também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.